Eric. Olá, pessoal. Boa tarde. Em nome do IBP e da Ocean Pact, eu gostaria de agradecer a presença de todos no webinar Novas Tecnologias para uma Gestão Eficiente nas Respostas às Emergências Ambientais. Meu nome é Eric Cunha, eu sou diretor comercial da Ocean Pact e vou ser o moderador aqui nesse webinar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a disponibilidade dos nossos palestrantes em participar no nosso evento e aproveito aqui para apresentar cada um deles. Tenho aqui a honra de apresentar nosso querido almirante Rodolfo Saboia, diretor-geral da ANP, Fernanda Pirillo, coordenadora-geral de emergências ambientais do IBAMA. Queria apresentar o comandante Márcio Lobão, coordenador da área de Geoquímica Marinha do IAPM, o professor Luiz Paulo Assad, pesquisador e coordenador técnico do Núcleo de Modelagem Ambiental do Laboratório de Métodos Computacionais e Engenharia da COP, e queria apresentar também o nosso querido Carlos Leandro, gerente de novos negócios e inovação da Ocean Pact. Bom, para a abertura desse nosso webinar, gostaria de convidar o almirante Saboia, diretor-geral da ANP, para fazer as honras da abertura. Por favor, almirante Saboia. Obrigado, Eric. Boa tarde a todos que nos assistem, em especial aos que dividem esse painel comigo. Eric, Fernanda, comandante Márcio, Luiz e Carlos. É uma satisfação participar da abertura desse evento que discutirá a contribuição da inovação nas respostas às emergências ambientais. Em última análise, debateremos um tema muito caro para a indústria de óleo e gás no Brasil, a proteção do meio ambiente marinho. Como todos sabem, o Brasil é líder mundial em produção de hidrocarbonetos em águas profundas. Somos o 8º maior produtor de petróleo do mundo e 94% dessa produção ocorre no mar. Para isso, contamos com cerca de 150 instalações marítimas e ainda está previsto o início de operação de mais 17 novas unidades de produção até 2025. A EPE, empresa de estudos, estima que atingiremos cerca de 5 milhões de barris de produção de óleo por dia em 2030, dos quais 80% serão extraídos apenas do pré-sal. A extração de petróleo em mar no Brasil e a consequente geração de riquezas à sociedade só é possível com a respectiva proteção do meio ambiente e da vida humana. Para isso, há em vigor uma extensa legislação e um robusto arcabouço regulatório, que atuam preventivamente, minimizando os riscos envolvidos nas atividades offshore, atividades essas que são fiscalizadas regularmente por diversas instituições e órgãos reguladores, aqui representados como a ANP, IBAMA e Marinha. As respostas às emergências são tratadas com destaque nessa legislação aplicável. Os regulamentos técnicos de segurança operacional da ANP, por exemplo, possuem uma prática de gestão relativa ao planejamento e gerenciamento de emergências. Essa prática estipula diversos requisitos aos operadores na elaboração dos planos de resposta a emergências de instalações de petróleo e gás que devem ser praticados por meio de exercício simulado. Para os cenários de derramamento de óleo, há ainda a necessidade de elaboração do plano de emergência individual estabelecido pela CONAMA número 398 de 2008 e aprovado pelo IBAMA, e o plano de área, estabelecido pelo decreto número 4871 de 2003, mas cuja elaboração é de competência do órgão ambiental. Sabemos que se encontra em fase de aprovação o primeiro plano de área para instalações de exploração e produção localizado na Bacia de Campos. Se o incidente for considerado de significância nacional, teremos ainda o acionamento do PNC, o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob jurisdição nacional, estabelecido pelo Decreto 8.127 de 2013 e que conta com a participação da ANP. O arcabouço legal apresentado revela o quanto se exige na prevenção, no planejamento e na rápida resposta a eventos de emergências ambientais, cujas discussões têm ganhado cada vez mais protagonismo no cenário nacional. E isso se dá
por vários motivos. O primeiro e mais evidente é que há uma maior conscientização da sociedade e dos investidores quanto à necessidade de proteção do meio ambiente e à sustentabilidade dos oceanos e da fauna marinha. A sobrevivência da indústria de óleo e gás no longo prazo depende intrinsecamente da sua relação com o meio ambiente, o que se reflete não apenas na necessária redução das emissões de gases de efeito estufa das atividades, como também na gestão eficiente das respostas às emergências ambientais, evitando qualquer contaminação de áreas ambientalmente sensíveis. O segundo motivo são as discussões relacionadas aos casos recentes de derramamento de óleo, como o do Nordeste, em que eu, particularmente, estive bastante envolvido. Esse caso inédito em todo o mundo revelou onde precisamos aperfeiçoar os procedimentos de resposta à emergência na costa, bem como onde avançar em desenvolvimento tecnológico para superar, por exemplo, as dificuldades de monitoramento do óleo devido ao seu comportamento errático e em subsuperfície, o que é muito raro, mas aconteceu nesse episódio do Nordeste. E aqui eu acho que cabe um parênteses, muitas vezes em que a questão do risco ambiental inerente à atividade de exploração de óleo e gás em offshore no Brasil, esse episódio do Nordeste é mencionado como um exemplo desse risco. E muitas vezes ele é associado à produção de óleo e gás no Brasil, quando não é o caso. Não se conhece exatamente a origem desse óleo, não foi possível determinar isso até hoje, porém, o que se conhece de fato é que ele não é um petróleo produzido em águas brasileiras. Portanto, ele é um episódio de derramamento de óleo, sim, entretanto, não está relacionado com a atividade exploratória de petróleo em águas brasileiras. O terceiro motivo já tem mais a ver com o que está acontecendo na indústria brasileira a partir do plano de desinvestimento da Petrobras. O aumento na diversidade de empresas atuando no offshore requer uma atuação organizada e articulada da indústria para o compartilhamento de recursos de resposta durante uma emergência, o que exigirá uma atuação ativa das associações. No compartilhamento de sondas para um eventual blowout, por exemplo, o IBP poderia fomentar e construir um acordo robusto e efetivo para que as diversas operadoras já detenham, de forma organizada e planejada, a possibilidade de obter sonda para perfuração de poços de alívio no offshore brasileiro. Adicionalmente, o IBP poderia facilitar a obtenção de auxílio de barcos de apoio extras e ferramentas em geral, ao emprego de recursos de resposta própria de cada operador exigidos no licenciamento ambiental das atividades de óleo e gás. Finalmente, o quarto ponto tem relação com a necessidade premente de avançarmos em novas fronteiras exploratórias que possuem desafios maiores de respostas às emergências ambientais, haja vista a menor disponibilidade de recursos e infraestrutura. Essas questões foram levantadas nos últimos processos de licenciamento ambiental na margem equatorial e deram foco ao tema. Desse item, em particular, é preciso destacar que o Brasil possui cerca de 7.500 quilômetros de litoral e mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados de bacia marítima, com potencial de prospecção, dos quais apenas 7% estão sob contrato. Considerando a transição energética, talvez tenhamos a última janela de oportunidade para atrair investimentos nessas bacias, em prol da geração de empregos e de renda para a sociedade brasileira. Só em 2020, um ano extremamente desafiador para a indústria, foram gerados mais de 47 bilhões de reais em participações governamentais aos corpos públicos, o que ratifica a importância e a contribuição desse setor para o crescimento econômico do país. Mas para avançarmos nos objetivos estratégicos de desenvolvimento desse setor, é preciso contar com uma indústria cada vez mais proativa e articulada, e que empregue tecnologias mais eficientes na capacidade de respostas a acidentes ambientais. Sabemos que a inovação e o desenvolvimento tecnológico têm muito a contribuir para a proteção do meio ambiente marinho, em particular para o aperfeiçoamento das respostas às emergências ambientais, o que será amplamente discutido nesse evento. Tenho certeza de que diversos projetos tecnológicos serão apresentados pelos palestrantes. A ANP aumenta a pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor por meio de cláusulas específicas nos contratos de exploração e produção.
Atualmente, são cerca de 70 projetos tecnológicos voltados à segurança operacional e meio ambiente, dos quais 7 têm relação direta com respostas às emergências. Gostaria apenas de mencionar 2 projetos em andamento, com os seguintes temas. 1. Previsão numérica meteossonográfica em apoio à indústria de óleo e gás e operações de busca e salvamento, e o desenvolvimento de sistema de previsão de dispersão de óleo no mar e manutenção de um banco de dados visando previsões oceanográficas mais acuradas em prol da indústria do petróleo, da defesa nacional e da segurança da navegação. A ANP dispõe ainda de um centro de pesquisas tecnológicas capaz de realizar análises de biomarcadores de óleo de fundamental importância na identificação do óleo derramado e que busca constante atualização e capacitação. Adicionalmente, estamos projetando o estabelecimento de um centro de monitoramento de operações e controle de incidentes na ANP, cujo objetivo será o de realizar monitoramento preventivo das atividades de exploração e produção que possam causar derramamento de óleo, bem como propiciar uma atuação da ANP organizada e articulada durante uma emergência. Por fim, gostaria de mencionar que a agência está em constante articulação com órgãos governamentais para estabelecer acordos que fomentem o monitoramento e a neutralização dos impactos decorrentes da poluição oriunda da indústria de óleo e gás, como, por exemplo, o Grupo Técnico de Gerenciamento da Amazônia Azul, o CISGAAS, a elaboração do protocolo de intenções com o INPE e a elaboração de acordo de cooperação técnica com o IBAMA, Marinha, MCTI, entre outras instituições. Encerro aqui a minha participação, agradecendo a oportunidade e desejando sucesso no evento e que ele fomente muitas discussões profícuas e frutíferas. Muito obrigado. Obrigado, diretor Saboia. Obrigado mesmo pela contextualização aí da importância da proteção ambiental na exploração e produção de petróleo. E eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre esse nosso tema, né? Fala de novas tecnologias para uma gestão eficiente nas respostas às emergências ambientais. A gente não está falando só de hardware ou software, né? A gente está falando de hardware e software, é claro, também de tecnologia, mas a gente também está falando de procedimentos, de metodologias, de sistema de gestão. Quando a gente fala, por exemplo, de resposta à emergência, a gente tem que entender que a coisa mais importante quando a gente tem um derramamento de óleo no mar é a velocidade da resposta, né? É o tempo que a gente consegue entrar para poder fazer o combate, a contenção, o monitoramento. Outra coisa muito importante é entender o ecossistema, entender o ambiente onde ocorreu esse acidente, né? Entender através de modelagem, entender as condições ambientais para onde esse óleo vai tocar, coisas um pouco que o Almirante Saboia comentou no caso do Nordeste. E a gente tem desenvolvido diversas tecnologias aqui, falando um pouco de Ocean Pact, que vai desde as medidas iniciais de um bom plano de emergência, onde você consegue elaborar exatamente e simular e contextualizar um acidente com derramamento de óleo. Recentemente, a gente apresentou um sistema, uma virtualização do plano de emergência. A gente desenvolveu uma ferramenta onde a gente consegue virtualizar o plano de emergência e fazer uma simulação num ambiente como se fosse um gamificação, para que o usuário, o analista, até mesmo o diretor da área de meio ambiente ou o diretor da companhia possa entender o que acontece quando o óleo derrama, para onde vai tocar, que tipo de tecnologia vai ser aplicada, que tipo de equipamento de recolhimento de óleo, que tipo de embarcação. Isso, por exemplo, é um caso onde a gente pode trabalhar. Hoje, o foco principal aqui não é falar só dos sistemas de contenção e recolhimento, mas também falar um pouco do sistema de monitoramento, o conhecimento das condições de mar para poder você fazer uma resposta adequada. É isso que a gente quer falar um pouquinho também. Não posso deixar também de comentar sobre algumas tecnologias que a gente já vem trazendo para o Brasil e a gente tem visto ser aplicado em alguns casos. Recentemente, a gente também trouxe um balão de monitoramento de óleo, por exemplo. Um balão pode ser utilizado em caso de vazamento de óleo, onde você pode fazer o monitoramento de uma mancha
e saber, por exemplo, para onde essa mancha está indo, conseguir dimensionar a mancha, ao invés de você ter que deslocar um helicóptero para o offshore, por exemplo. Ao invés de usar um helicóptero, você pode usar um balão. Hoje tem muito se falado em drones. E aí, quando você fala em drone, existe uma preocupação grande sobre a capacidade de permanência desse drone voando, né? Tem uma discussão forte sobre, mas o drone só consegue durar 30 minutos de bateria. Muitas vezes, 30 minutos de bateria é o suficiente para você poder fazer uma varredura de uma área muito grande no offshore. Também acelerar a identificação de mancha. Agora está se desenvolvendo um drone com um cabo óptico que faz a transmissão de dados e também de energia, que você consegue manter o drone voando full, 24 horas por 7, e você consegue também fazer toda uma rastreabilidade muito maior. Isso fica preso numa embarcação, num barco de resposta à emergência. Importantíssimo, né? Quando a gente fala de combate e derramamento de óleo no mar, não tem como não falar sem mencionar a importância das embarcações de recolhimento de óleo, né? Você tem embarcações hoje utilizadas aí pela indústria de petróleo, embarcações de grande porte, com capacidade aí de recolhimento de 750, 1.050 metros cúbicos, que é aí a prática do mercado. A Fernanda pode falar um pouco sobre isso, mas hoje você tem embarcações mais rápidas, embarcações que navegam aí 25 nós, que tem capacidade de armazenamento também de óleo, que está dotada de drone e consegue também dar uma resposta mais rápida. Você tem aí equipamentos de resposta à emergência com a evolução das tecnologias, onde você antigamente tinha lá o skimmer com a barreira convencional, com uma eficiência, sei lá, de 20% teórica, e hoje você tem equipamentos como, exemplo, o Current Buster, que consegue uma eficiência muito maior e tem sido utilizado também pelo mercado. E queria também dizer sobre as metodologias, né? Quando a gente fala hoje de gestão de emergência no offshore, o Brasil tem experimentado a implantação na indústria do Incident Command System, né? Que é o sistema de gerenciamento de incidente, de emergência ambiental, e a gente tem usado largamente isso no offshore e tem sido uma experiência muito rica. Também uma coisa que eu deixo aqui para o IBAMA comentar, a experiência que eles têm tido no uso do ICS, no uso desse sistema de gerenciamento. Eu diria que padronizou o uso a gestão do incidente, conseguiu normatizar muita coisa, documentar muita coisa e dar uma rastreabilidade e uma velocidade muito maior nas ações. É claro que a gente quer falar da integração das tecnologias, né? Você tem a tecnologia de elaboração adequada de um planejamento, você tem a prontidão em si com as tecnologias, em caso de vazamento você está preparado, e a própria resposta. Então, eu tentei aqui contextualizar algumas tecnologias que a gente tem, coisas que a gente vai ouvir aqui hoje. Uma das coisas que o Leandro vai trazer aqui para a gente, que eu acho que, eu diria que é o maior investimento que já foi feito no Brasil, pelo menos pela indústria privada, na área de monitoramento offshore. A gente vai falar um pouquinho dos radares que a gente trouxe para o Brasil, uma parceria com o FINEP, recursos captados no FINEP, que a gente obteve a aprovação, e vai mostrar o que isso vai trazer aí de vantagem de eficiência. Agora, eu queria, por favor, convidar a Fernanda Pirillo, do IBAMA, para trazer aqui as suas palavras sobre a proteção ambiental aqui no Brasil. Por favor, Fernanda. Obrigada, Eric. Agradeço ao IBP pelo convite e também agradeço ao IBP pela parceria que tivemos durante o derramamento de óleo de 2019. Pudemos, felizmente, contar com vocês aí com um apoio bastante importante junto à nossa resposta. E hoje eu fui demandada aqui a tratar sobre quais tecnologias contribuíram ou teriam contribuído naquele derramamento de 2019, antes, durante e depois, e que tecnologias trariam para nós melhores condições para coordenar, fazer a gestão de um derramamento. Então, eu queria começar comentando sobre uma ferramenta que nós desenvolvemos ao longo da emergência para monitoramento de praia. Então, qual que era a nossa demanda?
muitas áreas sendo impactadas de maneira bastante errática, como o almirante Saboia comentou, e nós precisávamos de informações rápidas e confiáveis para poder direcionar a resposta e também para manter atualizado o nosso quadro de situação e dar as respostas devidas aí à mídia e à sociedade. Então, a gente começou gerando um mapa diário, pegando informações de maneira dispersa por grupos de WhatsApp. À medida que aquilo foi crescendo, essa metodologia se tornou insustentável. Passamos, então, a usar um formulário online, o JotForm, em que o vistoriador colocava fotos da praia com coordenada geográfica, indicava se tinha equipe de limpeza ou não, e isso chegava para a gente ali no nosso posto de comando. E depois nós passamos aí a versão final, né, dessa tecnologia de monitoramento, que foi o desenvolvimento de um aplicativo específico para esse caso, chamado Olhos de Águia, que ainda está disponível tanto na Apple Store quanto para Android, e era de bastante fácil uso, então qualquer pessoa poderia identificar uma mancha de óleo na praia, tirar uma foto, preencher rapidamente o tipo de condição que estava ali, se era muito óleo ou pouco óleo, se tinha equipe de limpeza, e isso chegava automaticamente para nós no posto de comando. E depois nós geramos um script que transformava essas informações no mapa, que a gente lançava diariamente no site do IBAMA, e que ficou sendo a referência aí para todos para acompanhar como estava a situação das nossas praias. Então, esse aplicativo foi muito importante, foi desenvolvido durante a emergência, que não é o ideal, mas agora a gente tem essa ferramenta para usar em futuros incidentes. E é claro que ele sempre pode ser aperfeiçoado. Então, por exemplo, se a gente pudesse ter dentro desse aplicativo os dados do Marém ou outras camadas que a gente pudesse ali sobrepor com as áreas oleadas, seria ainda melhor para a gestão do incidente. E um outro ponto que eu quero ressaltar aqui nesses meus 10 minutos, e que o Eric já comentou, foi o uso da ferramenta de gestão, que é o Sistema de Comando de Incidentes, ICS no inglês, que é muito usado pela indústria do petróleo. A gente começou a usar essa ferramenta já no começo de setembro, já é uma prática do IBAMA adotar o ICS, e eu posso dizer aos senhores que essa ferramenta foi fundamental para a gente conseguir ter uma resposta organizada. E quando eu falo de ferramenta, eu não estou falando da tecnologia, eu estou falando da ferramenta de gestão mesmo. E ela pode ser usada de uma forma bem analógica, preenchendo fichas à mão e colando o mapa na parede, ou ela pode ser usada com o apoio da tecnologia. Mas o importante mesmo é que a ferramenta de gestão seja bastante incorporada por todos aqueles que estão fazendo a gestão da emergência. Depois desse derramamento, a gente tem trabalhado bastante aqui no IBAMA para fazer a disseminação ainda maior do SCI. Poderíamos ter tido a gestão facilitada se tivéssemos acesso, por exemplo, a um aplicativo que eu sei que existe no mercado para preenchimento e distribuição de formulário. Isso facilitaria ali a parte burocrática do SCI, mas que, eu repito, é fundamental que seja feita para contabilização de recursos, para registro de ações. Então, a gente tem hoje uma memória desse acidente de forma muito organizada e muito completa por causa do SCI. Um outro ponto que foi importante para nós e que ainda é um desafio é como fazer a detecção desse tipo de mancha no mar. Então, nós usamos tudo que estava ao nosso alcance para fazer a detecção do óleo enquanto ele estivesse ainda na água. Porém, como ele se comportou de uma maneira diferente do esperado, ele não estava na superfície, isso fez com que as tecnologias usuais de detecção não fossem úteis. Então, nós temos acesso a um avião especializado com vários sensores para detecção de óleo e ele não detectou nada. Então, permanece aí o desafio de qual tecnologia poderia ser usada para fazer a detecção e também a predição de onde que essa mancha iria bater.
porque a única ferramenta que nós tínhamos era fazer o recolhimento do óleo assim que ele chegasse à praia, justamente por não termos a origem, a localização da mancha e também não tínhamos a própria deriva da mancha. Então, fica também um desafio de como aprimorar as ferramentas que a gente tem para a predição da deriva de manchas de óleo. Mais um item que ficou muito na mídia, né, foi a questão do uso das barreiras de contenção. Então, nós fomos muito demandados a instalar barreiras de contenção em uma série de lugares, até por ordem judicial, só que as barreiras para esse tipo de óleo, na condição em que ele se encontrava abaixo da superfície, não tinham efetividade nenhuma. Então, houveram algumas experiências, né, até de populares, né, pessoas que usaram redes de pesca, materiais naturais, ali, fibras de coco e tal, para recolher o óleo. Essas tentativas, né, se mostraram até efetivas, porém fica uma necessidade de análise quanto ao incremento da gestão de resíduos com o uso dessas técnicas mais artesanais, né? Mas o fato é que as ferramentas que a gente costuma prever nos planos de emergência para detecção e para contenção de óleo não foram efetivas em função de todas essas diferenças, né, que esse evento nos trouxe, que, como o Almirante Saboia falou, foi considerado inédito no mundo. Com relação a produtos, nós testamos alguns produtos remediadores para tentar remover esse óleo, por exemplo, de uma área de rocha, mas nenhum foi efetivo. Então, ainda fica o desafio de ter produtos remediadores que tenham um custo positivo bom para o meio ambiente. Então, sejam efetivos na retirada do óleo, mas que não tragam nenhum impacto adicional. E, por fim, ainda temos a necessidade de incrementar o nosso banco de dados de óleo. Fizemos análises pela Petrobras, pela Marinha, algumas universidades também fizeram análises, mas o que parece é que ainda temos uma carência de um banco de dados público de fingerprint de óleo para que se possa fazer a comparação com as possíveis origens. Eric, são esses pontos que eu queria trazer aqui para a discussão. E fico à disposição aí para a gente conversar depois. Ótimo, Fernanda. Muito obrigado aí pela sua apresentação, pela sua fala. Quando você começa a falar, a gente vai pensando num monte de coisa ao mesmo tempo para te perguntar, para poder entender o que o Ibama está pensando e fazendo em relação àquilo, mas eu já reservei algumas coisinhas aqui para poder te perguntar. Muito obrigado aí pela sua fala mesmo. E eu queria aproveitar agora e convidar o nosso capitão de mar e guerra, comandante Márcio Lobão, coordenador da área de geoquímica marinha do IAPM. Por favor, comandante Lobão. Ok, obrigado, Eric. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de falar em nome do IAPM. O Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira é um dos institutos de pesquisa mantidos pela Marinha, para atender tanto os interesses da Força quanto aqui da sociedade, tá? Que às vezes nós não somos muito bem conhecidos, até porque nós estamos localizados no interior do estado, aqui no Rio de Janeiro. No nosso caso específico, embora a gente tenha atividades de pesquisa com aplicações especificamente militar, certo? Como aquelas voltadas para a acústica submarina, com foco na comunicação submarina, ou mesmo na localização de alvos submersos, alcance sonar de navios, por exemplo, uma parcela significativa desses trabalhos que nós desenvolvemos aqui em Arraial do Cabo, elas são voltados para aplicações no ambiente civil, ou mesmo tiveram origem no meio civil, como, por exemplo, as análises de química forense em incidentes de poluição por óleo, que foram originalmente desenvolvidas em proveito da indústria do petróleo. Certo? Então, a ideia, ou seja, nossos trabalhos aqui perpassam por várias áreas da oceanografia.
Especificamente aqui na área de geoquímica, que eu coordeno no IAPM, nós atuamos em apoio técnico a um sistema que é mantido pela Autoridade Marítima, justamente para poder fazer frente a essas necessidades de prevenção e de fiscalização de incidentes de poluição por óleo e também de outras substâncias nocivas ou perigosas nas nossas águas. Nós já tivemos alguns incidentes no passado, com navios transportando metanol, transportando ácido sulfúrico, e a resposta desse tipo de incidente ela ainda hoje é um desafio. São, inclusive, questão de produtos químicos perigosos. No nosso caso aqui brasileiro, em que nós não dispomos de uma guarda costeira, certo? Diferente de Estados Unidos, Austrália, como para citar alguns exemplos, esse atendimento a emergências envolvendo embarcações ou aeronaves, a salvaguarda da vida humana no mar, crimes como contrabando, tráfico de drogas, certo? E além dos incidentes de poluição ambiental, eles fazem parte das atribuições da Autoridade Marítima, naturalmente atuando em ação coordenada com os demais órgãos governamentais. Esse exemplo que ainda é bastante falado, e eu acredito que vai ser falado por muitos anos ainda, do derramamento de óleo do Nordeste, que nos ensinou muita coisa, esse incidente, por exemplo, ele teve reincidência em alguns pontos do litoral nordestino no ano passado, e inclusive este ano, tá? Ou seja, a gente ainda periga ter, ao longo do tempo, chegada de pequenas quantidades de resíduos associados ainda àquele incidente. Naquele incidente em que a fonte não foi identificada, não havia um poluidor ao qual se pudesse imputar as ações de resposta. E, no caso, por isso, as ações acabou que elas foram assumidas por os órgãos governamentais, principalmente Marinha, IBAMA e ANP, com o apoio de diversos outros órgãos governamentais e também não governamentais. A Fernanda certamente sabe falar disso muito melhor do que eu. Nós atuamos naquele incidente com o pessoal lotado nas regiões em que foram observadas ocorrências. E também foi utilizada a estrutura de investigação do Centro Integrado de Segurança Marítima, que é uma unidade da Marinha, que justamente que faz a parte de monitoramento do tráfego de embarcações. Especificamente, nós aqui no IAPM, o Laboratório de Geoquímica Ambiental Forense aqui nosso, participou dessa investigação desde as primeiras ocorrências, efetuando análise de amostras coletadas nas praias e também comparando esses perfis químicos desses óleos com os óleos obtidos de embarcações suspeitas ou plataformas de petróleo, por exemplo, certo? Que foram considerados suspeitos inicialmente daquele incidente. O objetivo dessas análises era justamente identificar a origem do óleo e, assim, tentar localizar o autor do incidente, certo? Essa é uma das muitas ferramentas utilizadas nesse tipo de investigação, que passa, inclusive, por radar, imagem de satélite. Essa é apenas uma das ferramentas. Ocorre que ela ainda é bastante utilizada porque nem sempre se obtém outras evidências, inicialmente, pelo menos, além do próprio óleo derramado. Então, ela é uma ferramenta importante. Por isso, essa questão de, olha, o Brasil ainda não tem um banco de amostras. Essa realmente é uma questão que ainda é importante, que ainda tem que ser melhor, digamos assim, alinhavada. Certo? Esses incidentes, como esse do derramamento de óleo no Nordeste e outros mais recentes, certo? Ou seja, embora se ache que esse foi o único, não, ele não foi. Existem coisa mais recente, inclusive fora do Brasil. Tá? Eu cito como exemplos aqui um incidente ocorrido no ano passado em Delaware, nos Estados Unidos, outubro do ano passado. Nós tivemos mais recentemente, em fevereiro deste ano, um derramamento de óleo em Israel. E agora, no mês de junho, também, nós tivemos um outro incidente na Ilha da Córcega, na França. E esses incidentes nos mostram que, apesar de toda essa tecnologia desenvolvida até hoje, esses episódios envolvendo descargas oleosas sem origem identificada ainda são relativamente comuns. A tecnologia e essas ferramentas, cada vez, digamos assim, as novas tecnologias, justamente para buscar sanar esse tipo de lacuna, que não é só um problema brasileiro. Certo? Na nossa costa, essa chegada de resíduos oleosos, ela ainda é mais comum do que a gente imaginava até 2019. Certo? E essa constatação, inclusive, ela se dá em vista de que, naquele incidente, nós tivemos resíduos oleosos envelhecidos encontrados em várias praias, certo? E que não pertenciam à mesma fonte que ocasionou o derramamento de 2019. Certo? Está bastante recente também, nós tivemos chegada de resíduos oleosos e lixo neste mês em Fernando de Noronha, certo? Já ficou claro que aquela ocorrência não tem nada a ver com o incidente de 2019, ou seja, é um outro incidente.
Isso só nos mostra que existe uma prática contumaz em mar aberto de descarte de resíduos oleosos. Isso tem que ser abordado de alguma forma. A gente sabe que é inegável essa importância do tráfego mercante no comércio internacional, certo? Mas também é imprescindível que a gente disponha das tecnologias mais avançadas de monitoramento, porque de forma que a gente consiga utilizar esses recursos tecnológicos existentes hoje e aqueles que venham a existir no futuro, como sensores específicos, imagens de satélite, justamente para que a gente possa atender a esses e outros delitos que envolvem pirataria, que envolvem contrabando, pesca ilegal, que todas essas ferramentas, essas necessidades, elas requerem ação do Estado costeiro, em última análise, certo? Existe uma estrutura, digamos assim, governamental, um programa de importância estratégica, que é o CISGAAS, que o almirante Saboia mencionou agora há pouco, certo? Esse sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, ele justamente visa possibilitar esse monitoramento e proteção contínua dessas áreas marítimas de interesse do nosso país, certo? Desse modo, esse sistema que é desenvolvido em parceria com agências de órgãos governamentais, ele está em implementação gradativa e a gente, naturalmente, espera que, com o tempo, a gente consiga ir englobando não só uma questão geográfica de atingir toda a nossa costa, que é bastante extensa e isso é uma questão bastante complexa, quanto poder incorporar ferramentas cada vez mais eficientes, certo? Eu peço desculpas a vocês, como eu não sou especialista no CISGAAS e nem atuo no CISGAAS, certo? Eu não tenho muito conhecimento técnico para fornecer detalhes sobre o sistema, tá? Mas o fato é que essa estrutura do CISGAAS, ela é similar, a nossa concepção, ela é similar à adotada por outros países, certo? De forma que a gente consiga atender às nossas necessidades, digamos assim, com os recursos que nos são disponíveis, tá? Esse sistema hoje está conectado às redes de Polícia Federal, IBAMA, Receita Federal e outros órgãos, certo? De forma que a gente possa fomentar e compartilhar informações. Então, essa ideia é justamente que esse sistema facilite o planejamento de operações e também reduza custos, principalmente em torno de patrulhamento e deslocamento de pessoal. Parece que não, mas colocar um navio no mar é bastante caro. Então, a gente tem que realmente racionalizar custos e racionalizar aqueles recursos que não são tão caros, que são dos impostos que todos nós pagamos. Certo? Então, dito isso, fica essa importância de nós termos essas mais modernas ferramentas tecnológicas, e nós, Marinha, também dependemos disso, certo? Com custos que possibilitem essa efetiva implementação numa extensão de linha de costa que, como eu falei agora há pouco, ela é bastante considerável, certo? E a gente sabe que essa equação também não é muito simples de se resolver, sobretudo num país como o nosso, que ainda tem inúmeros desafios a serem enfrentados. Bom, dito isso, eu me coloco à disposição, certo, para responder eventuais perguntas naquilo que estiver, obviamente, ao meu alcance. Bem, obrigado pela atenção de todos. Lobão, muito obrigado por mostrar para a gente como é que o IAPM tem trabalhado nessa área tão importante em operações de resposta, falar também como é que a gente tem, o Brasil está se preparando, a gente sabe que muito tem que se fazer ainda, como o senhor mesmo disse, eu acho que a gente tem ainda um percurso grande para percorrer, mas o importante é que a gente está realmente trabalhando para fazer os casos que a gente tem visto no Brasil e no mundo, tirar lições aprendidas disso e trazer isso para o nosso dia a dia em monitoramento e proteção ambiental aí das nossas costas aí. A gente tem algumas perguntas também para o senhor, vou deixar aqui para o finalzinho para a gente poder falar, tá bom? Ok. Agora eu queria apresentar o professor Luiz Paulo Assad, pesquisador e coordenador técnico do Núcleo de Modelagem Ambiental do renomado Laboratório de Métodos Computacionais de Engenharia da COP. Por favor, Luiz Paulo Assad. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão me ouvindo, gente? Acho que ouvindo bem, professor. Está dando umas congeladinhas, mas está dando para ouvir. Não, então se está dando para ouvir, tudo bem. Acho que o mais importante é falar aqui agora. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite por participar desse evento. Eu acho que é muito importante a gente fazer o bom uso, né, infelizmente, do desastre que ocorreu em 2019, para a gente fazer uma reflexão, né, do que pode ser feito, do que foi feito,
Teve que olhar para frente, né? Como é que a gente pode minimizar potenciais futuros impactos. Acho que a gente falou, né? Foi falado muito aqui sobre o processo de identificação, que é fundamental, né? Identificar o derramamento de óleo. Falamos um pouco da parte de monitoramento e acho que eu posso dar um pouco da contribuição na parte de previsão da dispersão da mancha de óleo, né? Que requer o monitoramento, obviamente, das condições oceanográficas e meteorológicas reinantes aqui ao longo da nossa costa e da região oceânica adjacente, né? Ao longo do evento, que ocorreu em 2019, a gente pôde perceber assim, a importância de ter as instituições de pesquisa no país, né, integradas, né? Na verdade, muitas das respostas que foram dadas vieram dessas instituições de pesquisa, é claro, com um apoio significativo e fundamental da Marinha do Brasil, mas o apoio veio muito forte das instituições de pesquisa que, infelizmente, não estavam integradas, né? Mas ficou claro que a gente tem uma expertise muito grande ao longo de toda a costa brasileira e a necessidade de integrar esses conhecimentos e essas instituições é fundamental e é urgente, né? A gente precisa fazer isso. Falando mais do aspecto de modelagem em si, né, da previsão, da modelagem computacional, que é a área que já trabalho, já há alguns anos, esse problema específico também deu luz também a uma questão muito importante. A gente precisa abordar problemas de derramamento de óleo como esse que ocorreu em 2019, com uma abordagem multiescalar, né? O que acontece? A gente precisa monitorar as condições oceanográficas não só numa escala de bacia do Atlântico Sul, mas a gente precisa ter também modelos operacionais regionais com alto detalhamento espacial ao longo de toda a costa brasileira. A boa notícia é que a gente tem a expertise espalhada ao longo da costa brasileira toda para poder ter esse sistema. A demanda que se faz urgente, sem dúvida, é a integração dessas expertises desses sistemas operacionais, né? Então, isso é algo que precisa realmente estar na pauta, né, do dia, como solução. E, evidentemente, quando a gente fala de modelagem de previsão de circulação marinha, para dar apoio a problemas de dispersão de óleo no mar, é fundamental que a gente tenha um esforço muito grande na parte observacional oceanográfica, né? Só assim a gente vai conseguir efetivamente avaliar e validar, né, os resultados dos nossos modelos e, além disso, aplicar técnicas de assimilação de dados, né, técnicas que utilizam dados observados, né, utilizam a realidade observada para aproximar os resultados do modelo dessa realidade. Então, isso é fundamental também, né? A gente ainda, claro que a gente conta com todo o histórico, principalmente da Marinha do Brasil, em adquirir dados oceanográficos do país. Quem trabalha com oceanografia sabe a importância desses estudos, inclusive dos estudos atuais, né, que estão sob gestão da Marinha do Brasil, como os projetos associados ao GUS Brasil, mas a gente ainda demanda uma necessidade muito grande de informações oceanográficas coletadas de forma contínua, por um longo período, e de forma sistemática, né? Para que a gente possa ter observações que sejam valiosas para a gente poder resolver melhor aspectos associados à circulação marinha, nessas diferentes escalas que eu comentei aqui com vocês. E com isso também, né, poder ter um sistema de previsão mais adequado, né, para que, por exemplo, a gente possa, como a Fernanda comentou, dar apoio numa situação, pelo menos costeira, mesmo sem poder ver a mancha de óleo, poder dar previsões, por exemplo, numa escala mais local, de como vai mudar, como vai ser as previsões de correntes marinhas, de ondas para o dia seguinte, né, para que isso possa ser passado, né, evidentemente que há um esforço de comunicação importante para as comunidades locais, né, e obviamente, para as instituições responsáveis por mitigar esses impactos, para que possa minimizar o impacto associado a esses derramamentos de óleo no mar. Então, acho que a minha fala para por aqui. Espero que vocês tenham me ouvido bem. Aqui está meio congelado para mim, mas era isso, basicamente. Vimos bem, professor. Muito obrigado pela sua explicação em relação à modelagem. Quando a gente fala o comandante Lobão falou isso, você também falou, a gente fala de resposta à emergência e prevenção, a questão do monitoramento ambiental, com uso de câmeras, com uso de imagem de satélite, com uso de radar, com uso de sensores in situ, né?
eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter mais do que a gente tinha antigamente, né? Quando a gente fala de um caso que aconteceu no Nordeste, se a gente pudesse voltar atrás, antes de ter acontecido o evento, com certeza hoje a gente faria muitas coisas diferentes, né? Agora a gente sabe que todo esse tipo de tecnologia para poder conhecer melhor, conseguir fazer uma engenharia reversa, por exemplo, de uma mancha que está se deslocando dentro d'água, depende de tecnologia, depende de investimento, queria dizer. Depende de alguém investindo nisso para poder ou fazer acompanhamento por uma modelagem por meio de dados de satélite e também sensores instalados localmente, né? Até mesmo de desenvolvimento de modelagens, como faz a universidade, e essa parte de integração entre as universidades para uso, inclusive, de supercomputadores, eu acho que é uma coisa que a gente, sem dúvida, tem que avançar bastante no Brasil e pensar quem pode capitanear ações como essa, né? A Marinha tem feito um trabalho enorme nisso, a gente sabe disso, mas a gente entende também que tem muita oportunidade ainda para a gente poder evoluir nisso aqui no Brasil. Acho que, dado isso, eu queria aproveitar a oportunidade, então, falando exatamente nessa linha, e convidar aqui o Carlos Leandro, gerente de inovação, de negócios em inovação da Ocean Pact, que ajudou a criar e hoje coordena o projeto Cronos em nossa empresa. Por favor, Carlos Leandro, está contigo aí a bola, cara. Obrigado a todos, fiquei pelo final, mas é bom porque você faz assim mais ou menos um apanhado de que todo mundo disse, né? Eu vou falar especificamente dessa tecnologia, de uma tecnologia específica que a gente trouxe para o Brasil de forma definitiva. Ela acho que veio para ficar e ela vai se espalhar pelo país. Essa é assim meu sentimento, até porque ela é diferente de tudo que a gente já viu até o presente momento, de tudo que se usou, né? E é importante frisar novamente que o Cronos, o projeto Cronos, ele é financiado pela FINEP. Nós temos também, né, nessa inovação pioneira, que é essa categoria, né, no qual a gente se encaixou para esse tipo de investimento. E também nós temos uma parceria muito segura, muito importante do ponto de vista estratégico, eu diria assim, com o IAPM, né, com o pessoal não só do comandante Lobão, mas da comandante Marcelena, da área de oceanografia física, e todo o restante da equipe que lá está, né? Um abraço a todos vocês aí que têm sempre nos ajudado bastante, né? E a diretora, né? A doutora Eliane também. Enfim, e baseado nisso, eu queria contextualizar exatamente o que a gente está fazendo no Cronos. O que é o Cronos? O Cronos, o Deus do tempo, na realidade, a gente entende que é o seguinte: quanto mais rápido você responde a um determinado incidente e de forma eficiente, com certeza a mitigação vai ser mais bem sucedida, vai ser mais eficaz. Só que quando a gente preparou o Cronos, porque todo mundo sabe, a empresa Ocean Pact, ela tem no DNA dela o quê? Trabalhar com resposta a emergências ambientais, né? Então, dentro desse DNA, a gente procurou fazer alguma coisa que pudesse melhorar as nossas operações e as operações dos nossos clientes, evidente, né? Não só operações na hora da emergência, mas inclusive os simulados, outras atividades que nós realizamos junto do grupo Ocean Pact. E aí, o que vem depois, como a gente estivesse falando assim de matemática, a derivada segunda disso tudo seria que todas essas informações elas podem ser aplicadas não só para a área de oil spill, mas também para a parte de busca e salvamento. Como o comandante Lobão acabou de falar, lá nos Estados Unidos existe dentro da Guarda Costeira Americana o SAROPS, que é um projeto da Guarda Costeira Americana com as universidades, que faz exatamente essa área de busca e salvamento, com uma eficiência enorme, né? E ela já usa, por exemplo, os radares de alta frequência há mais de 20 anos, né? A gente está começando a usar agora de forma operacional no Brasil. Só para vocês terem esse delay em termos de, né, do que acontece aqui, acontece lá, mas a gente está procurando exatamente diminuir esse gap, tá? Paralelo a isso, todas essas informações elas acabam o quê? Elas acabam sendo fornecidas também para a área de operação offshore. Como? Janelas operacionais, que é uma coisa muito importante. Quem trabalha no oceano sabe disso. Você não pode sair, por exemplo, daqui para fazer uma operação lá na região do pré-sal,
dependendo do tipo de operação, sabendo que lá as condições podem mudar por exemplo, quando você chega lá, daqui a 30 horas, está completamente diferente daquilo que você pretendia fazer. Então, a gente também criou dentro do projeto Cronos uma área só para desenvolver janelas operacionais para diferentes tipos de operação. Tá? Gostaria de compartilhar com vocês só um pedacinho de uma apresentação para vocês terem uma dimensão do que é um radar de alta frequência, o alcance dele e o que ele representa em termos de tecnologia e principalmente de geração de informação para a área de metrosonografia e para a tomada de decisão. Tá? Eu vou fazer aqui, por favor. Gostaria só de compartilhar rapidamente com vocês, colegas aqui. Tá? Vamos ver aqui se vocês... Ok. Está aparecendo minha tela, não, né? Ainda não. Tá. Agora apareceu a tela? Só esperar um minutinho. Verifique se está compartilhada direitinho, Leandro, aí no seu computador. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Compartilhar conteúdo, exato. Pode deixar compartilhado. Acho que agora foi. Pronto. Foi agora? Foi. Colocar no modo de apresentação e pode explicar. Obrigado. Então, para iniciar o projeto, nós instalamos 3 estações. Uma no Cabo de Santo Tomé, uma na ilha de Cabo Frio e na região de Itaipuaçu. Essa aqui é a nossa estação em Itaipuaçu, né? Tem todo o sistema eletrônico, tem as antenas, 2 de transmissão, uma de recepção. Cada estação possui a mesma configuração. Isso é lá na região do Cabo de Santo Tomé, todas com uma visada excelente para o oceano, né? A mesma configuração, uma de recepção, 2 de transmissão, uma parte de AIS, uma parte de GPS, só para tudo isso estar alinhado em termos de posicionamento. E aqui a nossa estação Xodó, apesar do trabalho que deu, né, a gente conseguiu instalar uma estação no topo do morro da ilha de Cabo Frio. Aqui está o farol de Cabo Frio, do Camerê, né, e a gente instalou essa estação exatamente aqui. Né. O interessante dessa estação, ela foi feita toda de forma modular, para ser mais rápida, né, e nós levamos para cima desse morro 14,5 toneladas de equipamento, de todo tipo de equipamento. E lá, como não tem energia, a gente, ao meio de optar por uma questão de usar, por exemplo, gerador, a gente usou todo um sistema híbrido, com placas solares, também energia eólica, com turbinas eólicas, e um sistema de bateria de 6 baterias, que integra, tudo integrado, fornece, é claro que tem um gerador de backup, mas ele é usado menos de 1% em todo o tempo que a energia é gasta na nossa estação. Então, com isso, a gente conseguiu montar toda essa estrutura, né? E hoje a gente tem essa estação localizada num ponto estratégico da costa do Rio de Janeiro, com visadas tanto para a Bacia de Campos como para a Bacia de Santos. Tá? Isso aqui é os primeiros dados que nós obtivemos na região. Vocês sabem que cada estação dessa ela gera radiais, e no cruzamento dessas radiais nós temos os campos de temperatura medidos de forma contínua, né? E é dentro desse contexto que esse radar funciona. Então, isso aqui é uma tela que eu tirei hoje de manhã, a 0 hora, né, mostrando as principais feições, corrente do Brasil, ela descendo intensificada exatamente pelo vento do Nordeste, que hoje está na região, né? A gente está passando um processo de final de inverno e início de primavera. Então, as correntes, eu clico em cima das minhas setas, dos meus vetores, eu tenho a direção em direção à intensidade de cada vetor, né? Então é uma questão muito interessante. Além disso, eu posso jogar por cima a batimetria, ver toda a parte de plataforma, e no nosso caso a gente também combina esses dados com os dados de vento, né? Tanto de modelo como alguns medidos pelas nossas embarcações, o campo de pressão. Então a gente integra todos os dados, né? O sistema CODAR, ele permitiu, isso aqui é até interessante mostrar para vocês, eu fiz uma deriva aqui, um colega nosso fez lá para a gente mostrar hoje, uma deriva, por exemplo, de 5 dias. 5 dias é porque foi até meia-noite de hoje. Então, como se tivesse assim a deriva de um objeto, eu posso fazer uma deriva de uma mancha de óleo. Isso aqui seriam dados medidos, isso aqui não estou falando de modelo, isso aqui é um dado jogado numa série de dados medidos, e ele cria o que? A trajetória de todo o nosso sistema. É o diferencial. Além de que eu posso também fazer o inverso, ou seja, sair de um ponto
do início aqui, por exemplo, e ele fazer o backtrack, ou seja, ele me faz a inversão da corrente. Então, isso é interessante, porque eu vou só queria mostrar isso para vocês rapidamente, eu não queria usar muito tempo, porque a gente combinou não usar muito tempo para a apresentação, mas eu queria mostrar para vocês que hoje o Brasil, principalmente o nosso grupo, e em parceria inclusive com o Lance, a cópia, com o professor Luiz Assad, Luiz Paulo Assad, que eles vão ser responsáveis, junto com no caso, com a plataforma Cronos, pela parte de assimilação, que é um ponto a mais do que a gente quer trazer para a área de modelagem no Brasil, né? É importante que as pessoas saibam que existem vários modelos sendo usados no Brasil, né? Muitos modelos, cada um tem uma linha, usa um tipo de modelo, usa outro tipo de modelo. A gente também usa um tipo de modelo, já tentamos usar um outro, já estamos usando um segundo modelo, e hoje a gente está, assim, com esse projeto junto com o Lance, nós estamos usando o atual modelo deles, e nós vamos assimilar os dados, mas não só os dados de radar, a gente também recebe vários dados de satélites diariamente. O Cronos ele é uma plataforma muito completa, porque ele usa diferentes dados, integra fontes de dados diferentes. Esse é o nosso diferencial em relação à indústria, que eu falo indústria, o que se oferece dentro do mercado. Além disso, nós estamos programando para o final do ano, só para deixar claro para vocês, a Ocean Pact está programando uma viagem no final do ano, um cruzeiro oceanográfico, no qual nós vamos usar ainda glider, ADCPs de casco, derivadores lagrangianos, tudo, e também vamos trazer o INPE, vamos trazer o Lance, vamos trazer o UERJ, vamos convidar as universidades para fazer um trabalho de pesquisa, porque, como a gente comentou, comandante, agora mesmo, é muito caro o barco. Uma grande dificuldade da Oceanografia Nacional é ter barco para fazer a pesquisa. E a gente vai junto, inclusive a gente está aqui, até, desculpe, Eric, eu vou pedir pedir para quem está assistindo, as empresas, que a gente gostaria de ter a participação das empresas também, no sentido assim da gente fazer porque, sabe, o objetivo final não é só validar e calibrar modelos oceânicos, mas, acima de tudo, dar uma contribuição para a década do oceano. Né? De que forma? Oferecendo informações, tornando a oceanografia mais conhecida a nível mundial e pedindo engajamento das pessoas na oceanografia atual, né? Porque a gente tem todo um processo que está acontecendo agora de 21 até 2030, né? Que é a década do oceano, que se as pessoas não se engajarem, né, nesse processo, inclusive as empresas, dificilmente a gente vai obter sucesso. Nós temos lá dentro da empresa, né, nas discussões que a gente tem um grupo dentro da Ocean Pact, exatamente um grupo de sustentabilidade, né? E o Cronos, só para vocês terem uma ideia, devido à ideia do Cronos, eu fui convidado, mesmo trabalhando numa empresa privada, para participar do grupo A Safe Ocean, né? Um grupo internacional da ONU, exatamente pela ideia do conceito que a gente trouxe para dentro né, dessa discussão. Então, eu me sinto muito honrado em não só participar, mas também de convidar as pessoas, a indústria do petróleo e quem puder vir para nos ajudar nessa empreitada, porque ela não é uma empreitada da Ocean Pact, ela é uma empreitada da Oceanografia Nacional. Era só isso que eu tinha para falar, Eric. Obrigado. Excelente, Leandro. Acho que deu para a gente entender bem. Só queria aproveitar e fazer um complemento, dizer que, de fato, isso é um início, né, Leandro? A gente colocou 3 antenas de radar para fazer de alta frequência, para começar a fazer esse trabalho, que já teve um resultado enorme. E eu acho que o ponto mais bacana, Leandro, é o que você falou, da integração dos diversos sensores que a gente pode fazer nesse modelo, né, nessa ferramenta, né? Quando a gente fala que cada embarcação tem capacidade de fornecer dados para a gente, não só as embarcações oceanográficas, né? Hoje o Ocean Pact tem aí 3 research vessels que a gente utiliza para fazer trabalhos para os nossos clientes, mas com ADCPs instalados, com ondógrafos instalados, com anemômetros instalados, que podem, por exemplo, equipamentos como esse, alimentar dinamicamente, real-time, eu diria, um modelo como o Cronos, né? Além disso, diversas empresas da indústria de petróleo e gás, que têm seus fundeiros oceanográficos instalados para atender alguma condicionante ambiental, também pode fornecer dados para esse sistema. Quem usa, por exemplo, gliders, e aí tem vários projetos no Brasil sendo utilizado, esses sistemas que podem fazer, vai até 1.500 metros de profundidade, varrendo a coluna d'água, onde a gente tem salinidade, temperatura e outras informações que também podem ser aportadas nesse sistema. E quem sabe no futuro a gente tem um grande
sei lá, um casamento de Waze com Google, né? Ambiental do Verdade. mar, onde a gente consegue prover informações não só para o empreendedor, porque imagina o seguinte, quanto mais dados, quanto mais informações nós tivermos dos oceanos, das áreas que a gente deseja desenvolver, mais fácil seria, por exemplo, um órgão ambiental aprovar um projeto de exploração. Porque você tem dado ali, você sabe se ali tem alguma biodiversidade que não pode ser afetada, você conhece bem as correntes, você conhece bem a movimentação de vórtices, que é tanto discutido, onde a gente não consegue ainda ter uma ferramenta precisa para mapear e varrer e monitorar. Então, acho que ferramentas como essa, quanto mais integração de dados, quanto mais informações a gente popular, né, a gente consegue, sem dúvida, ter aí os níveis de atenção para o mar. Consequentemente, a gente tem aí o desenvolvimento sustentável, porque hoje se fala muito nas 3 letrinhas mágicas do ESG, mas a gente fala em sustentabilidade e desenvolvimento sustentável no Brasil há muitos anos. É claro que a gente tem que continuar evoluindo nisso aí, e essa é mais uma tecnologia aportada. Bom, muito obrigado, Leandro. Vou aqui disponibilizar você para que as pessoas possam procurar, caso queiram conhecer um pouco mais dessa ferramenta, que sem dúvida aí é uma coisa muito bacana e inédita no Brasil. E agradecer mais uma vez à FINEP de ter acreditado nesse projeto junto com a gente e nos apoiado na construção dessa ferramenta. Bom, pessoal, a gente tinha para hoje era exatamente ouvir um pouco do Almirante Saboia, que a gente ouviu lá no início, o comandante Lobão, a Fernanda Pirillo, o professor Luiz Assad, e a gente tem aqui agora ainda uns 15 minutinhos para a gente responder algumas perguntas da audiência. A gente tem algumas perguntas que foram colocadas. Deixa eu pegar aqui já algumas perguntas para passar aqui para a gente poder interagir com o público. Vou começar aqui da primeira pergunta. Eu vou endereçar aqui para todos, aí, principalmente o comandante Lobão e Fernanda, e o professor Luiz Assad, se tiver alguma contribuição. Pergunta atualmente temos algum banco com o comportamento de intemperização de todos os óleos característicos de nossas bacias sedimentares marítimas e transportados pela JB? Eu posso responder essa pergunta ou não? À vontade, por favor, comandante. Muito bem. O que acontece? Esse trabalho de investigação de derramamentos de óleo, ele é desenvolvido pela autoridade marítima, naturalmente, em conjunto com o órgão ambiental. O país como um todo trabalha junto nisso, né? Os órgãos governamentais. Pois bem, essa questão ela veio à tona justamente após o incidente do derramamento de 2019, justamente porque até aquela desregulamentação da indústria do petróleo que aconteceu lá no final da década de 90, nós só tínhamos uma empresa operando no país, que é uma empresa que é um grande parceiro, inclusive, mas que tem uma experiência de 50 anos na indústria do petróleo, que é a própria Petrobras. A partir da mudança na legislação, foi que essa atribuição foi parar, digamos assim, junto à autoridade marítima, certo? Nós, o IAPM, atuamos desde 2002 e nós temos, digamos assim, o que nós temos hoje nós temos amostras e temos informações de incidentes que ocorreram desde aquela época até hoje, ou seja, nada nosso é colocado fora. Agora, isso, na minha avaliação, isso ainda é, digamos assim, incipiente para a necessidade que nós temos, certo? Então, a minha resposta, digamos assim, franca para a pergunta é não, nós não temos um banco específico sobre o comportamento de intemperismo de óleos na nossa costa. Eu não sei se a ANP tem informações com relação aos óleos, a todos os óleos extraídos. Eu acredito que tenha isso, mas eu não sei se tem, certo? Nós, autoridade marítima, nós não temos, nós não dispomos. Independente disso, se tem naturalmente, como a própria Petrobras tem, como as universidades têm, inclusive o conhecimento que eu adquiri foi justamente num curso de mestrado específico da parte de geoquímica orgânica, certo? Conhecimento, digamos assim, de poder identificar em alguns óleos específicos e dizer, olha, este óleo é venezuelano, este óleo é um óleo do delta do Níger, da África, ou um óleo do Oriente Médio.
algumas características que, inclusive, são disponíveis na literatura, nos possibilitam, eventualmente, isso não é sempre, inferir uma origem geográfica para esses óleos. Essa informação não é sempre útil, mas nos falta realmente uma ferramenta como um banco de amostras mais, digamos assim, mais profissional e formas que se possa buscar eficiente um banco de dados alimentados. Basicamente é isso. Não sei se a Fernanda teria algo mais a acrescentar. Quer falar, Fernanda? Desculpe. Não, também desconheço, não tenho nada a acrescentar. Tá. Eu queria aproveitar, comandante, e emendar, né, nessa pergunta. Assim, a gente sabe que a NOAA ela tem uma biblioteca lá, que é a Oil Library, que tem mais de 1.400 Oil Library, mais de 1.400 tipos de óleo armazenados, e só tem um tipo de óleo nacional que foi pego uma amostra em Salvador, né? Isso. O que o senhor acha que seria possível para a gente construir uma biblioteca pública como essa, com óleos nacionais? Como é que a gente poderia pensar nisso no futuro? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, mas, tipo assim, a gente tem que se perguntar por que não se conseguiu isso no passado. Essa é uma questão um pouco mais complexa. Eu entendeu? imagino. Porque envolve indústria do petróleo, envolve, digamos assim, conhecimento de prospecção, é aquela coisa, responder isso é um pouco mais complexo, digamos assim. Mas, de qualquer forma, nós dispomos hoje, digamos assim, nós temos amostras de alguns e não de todos, naturalmente, petróleos brutos do país, justamente por conta da atividade de fiscalização. Acontece um incidente, você recebe amostras, dentre essas amostras que vêm, algumas são bastante importantes, justamente porque, olha, essa amostra aqui, ela vai alimentar o meu banco de dados, vamos dizer assim, certo? Mas isso, obviamente, ainda é uma carência que nós estamos tentando resolver. Mas é uma carência antiga. Não, perfeito. Queria endereçar aqui uma pergunta para a Fernanda. Fernanda, em relação ao derramamento de óleo que nós tivemos no Nordeste, a gente sabe que tanto o IBAMA quanto a Marinha tiveram um papel de protagonista nessas ações, porque foi um óleo desconhecido, né? A gente não tinha... a gente tem o princípio do poluidor-pagador, mas a gente não tinha quem é o poluidor nesse caso, né? E aí a gente fica, sem dúvida, à mercê de, infelizmente, somente dos órgãos do Brasil, né? Marinha e IBAMA, para atender um caso como esse. A pergunta é: quais são as lições aprendidas no final desse evento? Sei que são milhares, né, Fernando? Mas as principais que você poderia nos trazer, e como é que a gente pode engajar a indústria em ações de apoio em casos como esse? Olha, dá para falar uma semana sobre lições aprendidas nesse derramamento, né? Uma muito importante, eu já comentei na minha fala, que é a importância da disseminação do sistema de comando de incidentes. Foi fundamental, de fato. Outra lição aprendida aí para as empresas eu vejo que a gente aqui no Brasil foca muito na resposta offshore e menos na limpeza de praia. Eu acho que a gente precisa melhorar um pouco a nossa gestão de limpeza de praia em comparação com o esforço que a gente costuma gastar com a resposta offshore. Porque mesmo quando o óleo está na superfície, ainda é difícil, né, de recolher o óleo offshore. Então, essa é uma lição aprendida. Uma outra lição aprendida... Aí você me interrompe, tá? Quando for para eu parar de falar. Fica à vontade. Mas uma outra lição aprendida muito importante foi a participação da Defesa Civil no grupo de acompanhamento e avaliação, que é formado inicialmente, né, somente pela Marinha, a ANP e o IBAMA, mas a Defesa Civil foi muito importante para fazer essa interlocução com os órgãos locais, que os órgãos federais não têm tanto acesso, né, não têm tanto contato com as prefeituras, por exemplo. Então, a presença da Defesa Civil foi muito importante, né? Outra lição aprendida, como a estrutura de comando foi montada. Então, a gente tinha órgãos locais, coordenações locais, coordenações regionais e a coordenação central, que esteve aí em várias cidades. Então, esse modo de fazer a gestão também foi bastante interessante.
falta ainda a gente conseguir com que os órgãos locais e estaduais entrem junto no ICS, junto com a gente. Faltou um pouco essa integração na gestão. Que mais? As ferramentas, né? Então, esse aplicativo foi muito importante a gente antecipar um pouco essas questões. Precisamos melhorar a nossa facilidade enquanto governo para fazer aquisições e também para receber doações. Nós recebemos muita doação das empresas associadas ao IBP e tivemos dificuldade de receber esse material. Então, a gente precisa também, enquanto governo, melhorar as nossas ferramentas para receber e fazer a distribuição desse material. Perfeito. Eu tenho mais coisa, viu? Por isso que eu falo, me interrompe. A gente precisa também se preparar melhor para atuar com voluntários, né? A gente não imaginava que a gente teria tantos voluntários num derramamento de óleo no Brasil. Então, a gente precisa recepcioná-los, né, com mais segurança e saber que eles vão atuar e, por isso, devemos considerá-los na resposta. E a integração que a gente teve foi um aprendizado, né? A gente já trabalhava junto, já tinham feito uma série de simulados, mas a maneira como esses órgãos tão diferentes, né, órgãos civis e militares, a maneira como a gente se integrou e trabalhou junto foi um aprendizado, foi uma surpresa muito boa. Eu tenho certeza que se tiver um outro acidente, já com essas ferramentas desenvolvidas, a gente vai trabalhar muito melhor. E só o último ponto, Eric, tem mais, tá? Mas acho que só para fechar, o Brasil precisa melhorar um pouco a questão da comunicação. A gente demorou um pouco para que a informação chegasse na população. Tá? Talvez ela não tenha chegado da maneira como devesse para todos os públicos. Então, uma lição aprendida também desse derramamento, que a gente precisa trabalhar melhor as plataformas aí de divulgação das ações. Mas, por enquanto, é isso. Não, acho que maravilha, Fernando. A gente sabe que tem muito aprendizado nesse negócio, mas uma coisa a gente leva com certeza. A gente sabe que numa outra ocorrência de derramamento de óleo, a gente está muito mais bem preparado para poder atender. A gente espera que não tenha algo dessa dimensão, nem menor, né? A gente não quer que derrame óleo no mar, mas se tiver, a gente está preparado exatamente para poder atender, né? Eu acho que essa interação entre os órgãos foi muito importante, mas eu acho também que a interação, a gente tem que pensar numa maneira da indústria estar envolvida, né? A gente sabe que não é uma coisa trivial, fácil, gera custo. Quando a gente fala em gerar custo, é uma coisa complicada, mas a gente tem que ver quais são as melhores maneiras de fazer essa interação. O Carlos Leandro fez um comentário sobre o Cronos, sobre esse sistema nosso de monitoramento e modelagem, e uma coisa que a gente está sempre pensando, a gente atuou bastante aqui no bastidor, né, na época do óleo no Nordeste, e a gente sabe que um dos pontos mais complicados era identificar de onde partiu esse óleo, né? Acho que o grande ponto é de onde partiu o óleo, qual foi o ponto número 1, a coordenada número 1 desse óleo, né? E a gente acha que uma ferramenta como essa que o Leandro mostrou, a gente conseguiria fazer, por exemplo, uma engenharia reversa, né? Conseguir fazer o backscattering de uma mancha como essa e entender exatamente da onde o óleo partiu. É claro que você não é simples você colocar radar na costa brasileira inteira, que são mais de 7 mil quilômetros, mas a gente, com certeza, aos poucos, consegue ampliar a atuação disso e ficar muito mais protegido, né? Essa ferramenta, por exemplo, consegue varrer até 300 quilômetros da costa. Então, isso nos dá nos coloca anos-luz aí, em termos de onde a gente está hoje, em termos de identificação de mancha. Obrigado mais uma vez, Fernando. E aí, na mesma linha das perguntas complicadas, tem uma pergunta interessante aqui sobre estrutura de resposta à emergência, né? Vou tentar contextualizar um pouquinho essa pergunta. Quando a gente fala de região sudeste, principalmente, a gente tem Bacia de Campos, Espírito Santo, Santos, com bastante aquecida a produção, né? Desenvolvimento e produção de petróleo, ou seja,
Por isso, a gente tem muito conhecimento da área, né? E muito já se estudou essas áreas. E como se concentra nessas bacias a produção, os centros de defesa ambiental, as estruturas de resposta à emergência, estão concentradas muito desse lado aqui. Porque para você poder ter uma estrutura adequada, onde você pode compartilhar, por exemplo, os recursos de terra com outras áreas, a coisa tem que estar próxima, né, para você dar resposta com velocidade, né? E aí tem uma pergunta que diz assim, dado que o tipo de resposta em áreas próximas a grandes centros ainda é um desafio, quais são os principais desafios para montar uma estrutura de resposta emergencial em área de pouca infraestrutura, como a região da Foz do Amazonas, por exemplo? Como é que a gente pode prover recursos, estrutura, conhecimento numa região como essa? Eu queria aproveitar e endereçar para vocês todos aqui que quiserem contribuir. Por favor. Posso comentar aqui? Tá bom. Professor Luiz começou a falar, pode ir, porque a conexão está um pouquinho quebrada. Pode falar. Desculpa, não sei se a Fernanda queria fazer algum comentário, mas sobre margem equatorial, eu não posso deixar de falar, a gente acabou de concluir um projeto de pesquisa e desenvolvimento, e já pegando o gancho também da pergunta anterior, esse projeto de pesquisa e desenvolvimento de 4 anos, que foi fomentado pela Enalta, inclusive, chamado Projeto Costa Norte, ele foi fomentado pela Lei da Participação Especial, da ANP, que é um instrumento muito importante para se fazer pesquisa oceanográfica no país hoje, né? Então, é uma ferramenta que tem sido utilizada já por nós, no Lance, e por outras instituições de pesquisa há muitos anos, e é um instrumento muito importante. Então, acho que isso é um pouco da pergunta anterior, né, como se fazer, né, esse tipo de investimento, né, em tecnologia, em metodologias. A lei da participação espacial, sem dúvida, é muito importante e conta, obviamente, com a participação direta das operadoras. Falando de margem equatorial, o desafio é muito grande. A gente sabe que é a nova fronteira de petróleo no país e é um desafio muito grande. Mas a gente tem que começar a fazer, né? Então, projetos de pesquisa como esse que eu acabei de comentar, o projeto Costa Norte, que estudou justamente a vulnerabilidade costeira da região, voltada para potenciais acidentes de óleo que tem na região, envolveu várias instituições locais. É fundamental ter o envolvimento de instituições locais, claro, o conhecimento local é fundamental. Então, nesse projeto, a gente teve, por exemplo, a possibilidade de contar com a Universidade Federal do Pará, com a Universidade Estadual do Amapá, né, com outros institutos locais na região, e fazendo realmente uma pesquisa multidisciplinar, não só no aspecto mais da nossa praia lá no laboratório, no Lance, né, que em relação à dinâmica oceânica e atmosférica da região em várias escalas espaciais, mas também estudos locais no ecossistema manguezal, tentando mapear com diferentes métodos de aquisição de dados na região, sensoramento remoto, LiDAR instalado em aviões, né, e na região. Então, assim, isso tem que começar a ser feito. O desafio é muito grande, né? Mas a gente precisa começar a criar essa base de conhecimento e utilizar também o conhecimento local, que, como eu comentei anteriormente, está espalhado na costa brasileira e precisa ser integrado, né? Então, falando de margem equatorial, eu queria... Obrigado, professor. Fernanda, quer complementar? Só complementando, né, esses desafios eles existem. A gente teve, no caso de 2019, uma dificuldade bastante grande já ali no Parque dos Lençóis Maranhenses, que é uma região de acesso bastante difícil, e essa dificuldade logística tem que estar prevista nos planos de emergência. Né? Então, a gente não imagina que vai ter um derramamento de origem desconhecida com uma frequência tão grande. Então, a grande chance é que um derramamento ali vai acontecer de uma instalação que possui um plano de emergência. Então, esses planos eles têm que ser bastante operacionais, bastante realistas e prever as bases logísticas ou então técnicas de resposta mais voltadas ali a conter o derramamento logo na fonte e evitar que isso atinja a região costeira, tá? Mas tem que estar no plano de emergência, sem dúvida. Eric?
Eu só gostaria de fazer uma observação rápida aqui com relação a isso. Realmente, nós tivemos dificuldade em 2019, como a Fernanda acabou de colocar. Ainda assim, devido ao fato de que o caso se deu no continente, diferente, por exemplo, de uma região isolada, como aconteceu lá em Tristão da Cunha, nós realmente tivemos dificuldades, mas conseguimos atender, né? E uma coisa que eu queria ver, que eu acho que foi até uma pergunta que não foi feita, mas que estava com relação ao chat, eu costumo separar esse tipo de incidente em duas vertentes um pouco diferentes. Uma coisa, a indústria do petróleo, que eu considero, acho, bem regulada, tem planejamento, já está tudo muito bem escrito, certo? Diferente de, por exemplo, um descarte irregular de um navio mercante qualquer, um navio graneleiro, que está descartando seus resíduos de tratamento de óleo e combustível pesado a bordo, e que deveria descartar isso num porto, e ele, muito safamente, faz isso no meio do oceano. São situações diferentes. Verdade. Entendeu? E, na verdade, então, tipo assim, o que aconteceu em 2019 foi algo assim que ninguém imaginava que poderia acontecer, porque muito longe da costa, num local exato que nós realmente não sabemos, certo? Na verdade, nós não sabemos exatamente nem o dia em que aconteceu. Nós temos estimativas, certo? E realmente ninguém imaginava que aquilo poderia ocorrer. Mas o fato é, nós temos que diferenciar. Uma coisa é a indústria do petróleo, outra coisa é, digamos assim, a indústria mercante, o tráfego mercante, que gera, digamos assim, mais problema, eu acho, até que a indústria do petróleo, para ser bem sincero. Maravilha. Bom, pessoal, é uma pena esse assunto, a gente queria ficar aqui falando muito mais, acho que a gente pode pensar em fazer as derivadas segunda e terceira etapa desse webinário, porque realmente tem muito assunto, ainda tem várias perguntas aqui que foram feitas que poderiam ser respondidas, e eu achei ótimo. Queria, mais uma vez, agradecer a participação do comandante Márcio Lobão, da Fernanda Pirillo, muito obrigado. Foi um prazer. Agradecer também ao professor Luiz Assad, obrigado. O diretor Saboia, que esteve aqui com a gente fazendo a abertura, ao Carlos Leandro, muito obrigado. Eu acho que é um assunto importantíssimo para o Brasil. A gente precisa pensar em proteção ambiental no mar, precisa continuar pensando no desenvolvimento sustentável. O Brasil precisa de continuar pensando no uso dos recursos do mar. Petróleo, sem dúvida, é algo importante para a gente, vai continuar sendo por muitos e muitos anos, né? Isso é importante. Eu queria aqui encerrar pedindo, por favor, que quem está assistindo, por favor, preencha a pesquisa que o IBP colocou para a gente poder responder sobre o nosso evento. Queria também convidar a todos para assistir amanhã, neste mesmo canal, a partir das 16 horas, a terceira edição do Diálogos da Rio Gas, que nós teremos o tema Inovar para atender em uma nova normalidade. E, por fim, não deixaria de convidar todos vocês para estar conosco, quando possível, ali no Espaço Azul, que é um projeto do Instituto Mar Urbano, junto com a Ocean Pact, no posto 6 de Copacabana, na colônia de pesca Z13, onde a gente está ali falando sobre proteção do ambiente marinho, proteção das praias, proteção dos oceanos, e aí em prol da década dos oceanos. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até breve. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Tchau. Tchau.